Você já se perguntou como um garoto de Buenos Aires, que quase morreu na juventude e chegou a trabalhar como faxineiro e segurança de boate, se tornou o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo? Essa é a história de Jorge Mário Bergoglio, um homem simples, profundamente espiritual, que viria a ser conhecido como o primeiro Papa jesuíta, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro da América Latina, o Papa Francisco. Neste vídeo, vamos entender passo a passo como o jesuíta argentino se tornou uma das figuras mais influentes do século XXI. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, em Buenos Aires. Era o primogênito de uma família italiana, filho de Mário José Bergoglio, contador imigrante do Piemonte, e Regina Maria Sivori. Desde cedo, Jorge demonstrou grande sensibilidade religiosa, mas a juventude foi marcada por dificuldades. Aos 21 anos, enfrentou uma pneumonia grave que o levou a perder parte de um pulmão. Apesar disso, formou-se técnico químico e trabalhou em laboratório, além de ter sido segurança e zelador. Tudo isso antes de ouvir o chamado vocacional que mudaria sua vida. Foi em 1958, após uma confissão com um padre que ele causou profunda impressão, que Bergoglio decidiu ingressar na Companhia de Jesus, os jesuítas. Como noviço, estudou humanidades no Chile e depois filosofia na Argentina. Nos anos seguintes, lecionou literatura e psicologia antes de iniciar os estudos de teologia. Foi ordenado sacerdote em 1969 e rapidamente ganhou destaque. Em 73, tornou-se superior provincial dos jesuítas na Argentina. Em plena ditadura militar, conduziu a ordem com uma visão pastoral e conservadora, o que lhe trouxe aliados e críticos. Durante a chamada Guerra Suja, Bergoglio foi acusado por alguns de não proteger adequadamente 2 padres jesuítas detidos pelo regime. As acusações se arrastaram por anos, mas testemunhos e documentos também revelam que, silenciosamente, ele ajudou pessoas perseguidas, escondeu fugitivos e até deu documentos falsos para que escapassem. Com o tempo, sua postura foi reavaliada e até reconhecida por defensores dos direitos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel e Graciela Fernandes Megide. Em 92, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. 5 anos depois, tornou-se arcebispo da capital argentina. Como arcebispo, adotou um estilo sóbrio, andava de ônibus, morava em apartamento simples, cozinhava sua própria comida. Nos bairros mais pobres de Buenos Aires, ficou conhecido como o Bispo das Favelas. No consistório de 2001, o Papa João Paulo II o tornou cardeal. Ali começava a ser observado como possível sucessor papal. Em 2005, após a morte de João Paulo II, Bergoglio já era cogitado, mas foi Joseph Ratzinger quem assumiu como Bento XVI. Foi só em 2013, após a surpreendente renúncia de Bento, que um novo conclave se reuniu. E então, em 13 de março de 2013, o mundo ouviu Habemus Papa. Jorge Mário Bergoglio era eleito o novo Papa. Escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, e se tornou o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano e o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos. Francisco reformulou a postura do papado. Rejeitou os luxos do cargo, optou por viver na Casa Santa Marta e abandonou os símbolos tradicionais do poder. Sua ênfase era clara: misericórdia, cuidado com os pobres, meio ambiente e abertura ao diálogo com outras religiões. Também enfrentou crises, da pedofilia à corrupção no Vaticano, e tentou dar respostas concretas. Criou a sinodalidade, incentivou a descentralização da Igreja e abriu espaço para o protagonismo feminino em cargos administrativos. Francisco também enfrentou a resistência de setores conservadores. Foi criticado por seu apoio à bênção a casais em situações irregulares e por sua tolerância com fiéis LGBT. Ao mesmo tempo, recusou-se a ordenar mulheres, manteve posições tradicionais sobre celibato e aborto, mas com um tom pastoral mais acolhedor. Na arena internacional, atuou como diplomata. Ajudou a reatar as relações entre Estados Unidos e Cuba, criticou guerras e promoveu o cuidado
com migrantes e refugiados. A saúde de Francisco se deteriorou com o tempo. Desde 2022, passou a aparecer com frequência em cadeira de rodas. Em 2025, após uma internação prolongada, sofreu um AVC na manhã de 21 de abril, uma segunda-feira de Páscoa. Morreu aos 88 anos, na residência onde escolheu viver desde o início de seu pontificado. Seu testamento espiritual pedia perdão, rezava pela paz e agradecia àqueles que o amaram. Jorge Mário Bergoglio não foi um papa qualquer. Foi um pastor que buscou viver com os mais simples, um líder que desafiou estruturas e que, mesmo em meio a controvérsias, procurou ser uma ponte entre povos, religiões e visões de mundo. O mundo o conheceu como Papa Francisco, mas para muitos ele sempre será o padre das vilas, o homem do cheiro das ovelhas, o Papa da misericórdia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!